Olá, gostaria de saber as melhores técnicas da TCC para trabalhar o autoconhecimento e a autoestima do paciente aí. Será que existem aí grandes técnicas para a gente trabalhar com isso? Eu gosto de falar que o básico já funciona para esses casos, tá? O autoconhecimento. O que seria um autoconhecimento? Seria se autoconhecer, né? Vamos pensar assim. Então, é eu conhecer o meu funcionamento, é eu saber quem eu sou, é eu saber como eu funciono, é eu saber o porquê eu funciono como eu funciono. Isso é um autoconhecimento. É você saber que os seus pensamentos têm uma coisa por trás deles, é saber o porquê você tem esses pensamentos, é saber que você não é os seus pensamentos e não ficar lutando com isso, é entender tanto sobre você, tá, o seu próprio funcionamento, como entender de forma geral as pessoas, o funcionamento do ser humano. É saber que todo mundo tem pensamentos cagados, tem pensamentos intrusivos, tem pensamentos ruins que ficam ali martelando, por piores que sejam esses pensamentos. Todo mundo tem, um ou outro. Você não é especial por ter esses pensamentos, tá? Enfim, é saber que todo mundo é inseguro e por aí vai. Então, o autoconhecimento envolve muito isso. Sabendo que este é o autoconhecimento, como que a gente vai trabalhar o autoconhecimento do paciente? A primeira coisa que a gente pode pensar, se a ideia é conhecer de forma geral como que o ser humano funciona, por exemplo, muita psicoeducação pode ser feita quando a gente traz coisas até mesmo de filosofia, ou quando a gente traz mesmo do funcionamento geral do ser humano, como a questão da psicologia evolutiva também, né? O funcionamento assim das pessoas, né? De forma geral, do dia de hoje, coisas nesse sentido. Então, muita psicoeducação pode ser feita quando a gente está buscando essa questão do autoconhecimento, de explicar para o paciente como as pessoas funcionam, do porquê elas funcionam, como funcionam de forma geral, tá? Isso é uma coisa para o autoconhecimento. Outra coisa para o autoconhecimento é realmente referente ao próprio paciente. Então, ele se conhecer, ele entender por que ele se comporta como ele se comporta, isso é se conhecer. Então, se eu sei que eu evito várias situações no meu dia a dia e às vezes eu não percebo que eu faço essa evitação, eu acho que é uma proteção, eu acho que é benéfico para mim. Mas se na terapia eu consigo demonstrar para o paciente que essa evitação é ruim, que essa evitação e tem um pensamento por trás de que, ai meu Deus do céu, porque se eu não evitar, as pessoas vão perceber que eu sou estranho e vão me rejeitar. Eu começo a entender esse funcionamento do paciente e o paciente começa a entender o seu funcionamento. Ele entende então, tipo, nossa, então eu sou uma pessoa insegura. Então eu sou uma pessoa que tem medo do abandono, que tem medo de ser rejeitado pelos outros. E porque eu tenho esse medo de ser rejeitado, eu me comporto dessa maneira, daquela maneira, seja sozinho, seja com os outros e por aí vai. E isso é o autoconhecimento. Tendo esse autoconhecimento, essa autopercepção do seu funcionamento, o paciente consegue então saber, ok, então eu estou funcionando por conta disso. Mas eu não quero funcionar mais assim. Eu acho que não tem tanto sentido isso. E aí ele começa a agir de forma diferente. E como que faz isso? Trabalhando a TCC naturalmente. Então não existe uma técnica específica do autoconhecimento. Claro que a gente pode pensar, vamos questionar o paciente, vamos pedir para ele fazer um textinho sobre ele, de onde ele gostaria de estar daqui a 5 anos, que mensagem ele gostaria de deixar para o filho dele no futuro, o que ele mais gosta na vida, quais são os valores dele, qual é o autoconceito dele. A gente até pode fazer isso para estimular esse raciocínio, essa coisa do paciente, dele se visualizar. Tá? Do funcionamento dele atual, do pensamento dele sobre o mundo e coisas nesse sentido. A gente até pode fazer isso, mas o maior autoconhecimento vai ser justamente durante o processo, quando a gente vai vendo o paciente querendo algumas coisas, mas ele tendo muitos obstáculos que impedem ele de chegar ali. E aí esses obstáculos vão mostrar para ele, é porque eu penso isso. Então este pensamento diz muito sobre mim.
Porque eu tenho esse pensamento e aí eu não faço o que eu preciso fazer. E aí é o autoconhecimento. Então, é um trabalho normal da TC, você vai trabalhar o autoconhecimento do seu paciente, tá bom? Quando a gente fala da questão da autoestima, tá? O que seria a autoestima? A autoestima tem muito a ver se a gente pensa nas crenças, né? Tem muito a ver do como eu me vejo, então a minha visão sobre mim, de certo modo, mas ao mesmo tempo isso tem relação com o outro também, tá? Isso também tem relação com o outro, como às vezes eu gostaria que o outro me visse, ou como os outros me veem. Então, a autoestima, ela tem um caráter também social, ela não é exclusivamente interno, tá? Ela não é exclusivamente interno, ela tem um caráter aí social, tá? Porque até mesmo porque para eu saber se eu sou, sei lá, bom em algo, isso, porque eu sou muito foda, não sei o que, isso tem a ver com autoestima, por exemplo, tem uma comparação, né? Para você ser bom em alguma coisa, alguém tem que ser pior em alguma coisa. Existem níveis aí. Então, existe essa questão de comparação. Isso é inevitável, tá? Então, a questão da autoestima tem muito a ver com isso. E tem também a ver com você mesmo. No que você faz, na sua capacidade e na sua noção dessa sua capacidade. Então, quando a gente trabalha nessa questão da autoestima, a gente precisa ver muito bem o que está acontecendo na visão do paciente. Primeiro a gente precisa entender, essa autoestima tem relação com o quê? Tem relação com a aparência física, tem relação com capacidade, né, da pessoa às vezes achar que ela não consegue fazer as coisas, tá? Tem relação na questão de relacionamento, de não conseguir os outros, né, de não conseguir se aproximar das pessoas, né, porque eu não... Então você vê que tem muita relação com as crenças. Porque eu sou uma pessoa estranha, porque eu sou uma pessoa chata, porque eu sou uma pessoa feia, porque eu sou uma pessoa isso, porque eu sou uma pessoa incapaz, porque eu sou uma pessoa aquilo, e por aí vai. Então, tem muito a ver com isso, né? A autoestima tem muito a ver com essa questão de como você se vê e do que você gostaria também, assim, do mundo, ou que você não gostaria que acontecesse também, né? Por exemplo, as pessoas se afastarem de você. Elas vão se afastar de mim porque eu sou estranho, né? Querendo ou não, muitas pessoas têm esse medo. Quando a gente pensa na ansiedade social, tem muito a ver com isso. Porque eu vou fazer tal coisa, aí a pessoa vai me achar estranha e vai acabar se afastando de mim, por exemplo. Então, como que a gente faz para trabalhar com isso? A gente precisa ver quão distorcido é isso na vida do paciente, por exemplo. Então, se a gente pensa nessa questão da capacidade, tá? Tipo, eu sou incapaz de fazer as coisas. Então, a autoestima dele tem muita relação com isso. Eu sou uma pessoa incapaz de fazer as coisas. Aí, muito baixo, ele se compara com o outro, vê que o outro consegue fazer e ele não consegue fazer. E aí ele fica se comparando e tal, e aí deixa ele muito mal. A gente precisa ver a realidade disso. Porque as distorções cognitivas do paciente faz ele muitas vezes se focar em um aspecto, uma coisinha ali, nada a ver, que ele realmente às vezes não consegue fazer, porque ninguém consegue fazer tudo, ninguém é perfeito em tudo, né? Então, às vezes, uma pequena coisinha que ele não consegue fazer, ou que ele até faz, mas não faz perfeito, mas faz, e ele pega aquilo e transforma aquilo em uma coisa negativa, e ele ignora todo o resto, que demonstra a capacidade, a real capacidade dele, que demonstra como ele realmente pode aí ser muito mais capaz do que ele imagina. Então, a gente precisa ajudar o paciente a enxergar isso, a sua capacidade, sua real capacidade. E que técnica que a gente faz isso? Questionamentos. A gente vai realmente ajudar o paciente a questionar baseado na sua realidade, através de experimentos comportamentais, através de exposições. A gente vai tentar mostrar para o paciente que talvez ele é mais capaz do que ele imagina. Que talvez o seu pensamento é uma distorção a respeito da sua própria capacidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer relacionado a isso é ver o quão exagerado é esse pensamento do paciente. Relacionado, então, assim, ver o quanto o pensamento dele está relacionado com a realidade. Então, se é exagerado, se condiz a realidade ou se não condiz a realidade, né, basicamente. Então, é isso que a gente vai trabalhar na questão da autoestima do paciente. Agora, vamos supor que realmente o paciente foca em alguma coisa que é verdade. Às vezes ele realmente não é capaz de fazer aquilo específico e aquilo que está afetando a baixa autoestima dele. A gente precisa tentar mostrar para ele que nós somos umas pessoas assim... Como que falar? Não sei a palavra. São pessoas mais complexas, né? Que nós não somos apenas uma coisa.
né? Nós temos outras coisas que nós podemos ser bons. E aí ajudar esse paciente a desenvolver novas habilidades, desenvolver novos talentos, tá? E tentar verificar onde esse paciente consegue ser excelente ou pelo menos muito bom, para que ele sinta isso e isso desenvolva a sua autoestima. Que ele não precisa ficar se comparando com os outros naquela coisa específica. Que ele pode ser muito bom em uma outra coisa. Porque ninguém é bom em tudo, não tem como. Então, esse trabalho com o paciente pode ser muito interessante nesse trabalho da autoestima desse paciente, tá? Então, muito relacionado a coisas dele aprender a ser que ele é capaz, que ele é bom, ele se sentir útil, ele se sentir, nossa, olha como eu sou foda nisso que eu faço. E isso ajuda no desenvolvimento de uma autoestima. Tá? E aí ele vai precisar fazer essa separação, né, daquilo que ele gostaria de ser muito bom, né? Enfim, que ele gostaria, mas ele precisa entender que talvez não vai ser aquilo que ele vai ter que se focar e talvez tenha outra coisa que ele seja melhor ali para ele. Então, a gente precisa avaliar a realidade das coisas e se aquilo realmente for real, que realmente ele não consegue e tudo mais, a gente vai desenvolver. Então, ajudar o paciente a desenvolver novas habilidades ou descobrir outras coisas que ele pode ser excelente, que ele pode se destacar, enfim, coisas nesse sentido. Não precisa ser excelente, mas pode ser muito bom, entendeu? Para ele se sentir um pouco melhor assim. Então é isso. Então, quais técnicas que é? Questionamento, novamente experimentos, porque vai experimentar atividades diferentes para ver, se dar crédito, né? Aprender, ele precisa muito aprender a se dar crédito, porque a autoestima tem muito a ver com isso também. Porque muitas pessoas são muito capazes e tudo mais, mas elas não conseguem ver isso. Então você precisa desenvolver com o paciente também a capacidade de se dar crédito, de falar, olha, eu consegui, olha como eu sou capaz, olha isso, olha aquilo, blá blá, e por aí vai, tá bom? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.